Vamos abrir a palavra do Senhor no texto que vamos expor, dando continuidade a Marcos capítulo 7. A palavra, é bom às vezes a gente explicar algumas coisas, porque nós precisamos entender aquilo que nós fazemos no culto. A palavra liturgia vem do grego leiturgoi, que significa serviço cultico, E nós temos várias formas de liturgia que seguem o princípio regulador do culto. E esse princípio regulador do culto diz que no culto a Deus deve existir somente aquilo que Deus prescreveu. Então, ao olharmos o Velho Testamento e o Novo Testamento, nós vemos aquilo que é pertinente ao culto a Deus. E quando olhamos isso e vemos aquilo que é pertinente ao culto a Deus, ou seja, as orações, a leitura da palavra, a confissão de pecados, os cânticos, ordenamos essas coisas, às vezes de forma didática, e por isso nós temos vários tipos de liturgia diferenciados, com organizações diferentes, mas que seguem o mesmo princípio, em que na liturgia Deus só pode estar contemplado aquilo que a palavra de Deus diz que pode estar contemplado no culto a Ele. E a nossa liturgia é um misto de liturgia congregacional, reformada. Eu não vou aqui explicar todos os tipos de liturgia aqui, que não caberia agora nesse momento, mas é interessante que o nosso desejo em mesclar esses dois tipos de liturgia é organizar e ordenar de tal forma que a palavra de Deus esteja sendo contemplada em toda ela. Então, na parte da manhã, na leitura devocional, nós temos os salmos, ou geralmente os livros poéticos, À noite, nós estamos fazendo agora vamos dizer assim, algo um pouco diferente. A perspectiva é ler o Pentateuco, a lei, a Torá, considerada a Torá do Velho Testamento, que eram os 5 primeiros livros da Escritura. Na parte de leitura continuada, nós temos ali o Novo Testamento, o Velho Testamento de manhã, até lembrar aqui, o Velho Testamento de manhã e o Novo Testamento à noite. E na pregação, nós pregamos a Escritura no Velho Testamento na parte da manhã, estamos em Provérbios há algum tempo, e à noite nós pregamos o Novo Testamento. E assim tentamos contemplar toda a Escritura, de tal forma que no decorrer de um ano a igreja tenha contato com a Escritura como um todo. Os irmãos sabem que eu estou pregando há alguns anos no livro de Provérbios, e nós não vamos ter condições de pregar, se eu tiver 30 anos de ministério, 40 anos de ministério, de pregar toda a Bíblia, Então vai ser com certeza impossível a gente pregar todos os textos da Escritura, mas a gente tenta pregar a palavra de Deus como um todo, e contemplá-la de forma geral, para que o povo de Deus seja edificado e para que ele conheça, confie e creia na palavra que é pregada aqui dominicalmente e lida nessa comunidade. Vamos abrir Marcos capítulo 7, verso 31 a 37. Estamos em Marcos capítulo 7, verso 31 a 37. Eu vou fazer essa leitura que diz assim: De novo se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos no ouvido e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-o sobremaneira, dizendo:
tudo Ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Vamos orar mais uma vez. Vamos mais uma vez pedir a iluminação do Espírito para a sua palavra. Senhor, reconhecemos a nossa limitação, tanto, Senhor Deus, para expor a tua palavra quanto para ouvi-la. Por isso queremos pedir que teu Espírito Santo esteja nos concedendo isso, abrindo o nosso entendimento, abrindo as nossas mentes, abrindo o nosso coração para receber a tua palavra e sermos consolados por ela, sermos edificados por ela. E assim, dessa forma, o Senhor está formando a imagem de Cristo na vida do seu povo. Fica, Senhor Deus, conosco nessa jornada, Senhor Deus, essa jornada tão, Senhor Deus, esplêndida, tão maravilhosa, que é o ouvir da tua palavra. Que teu Espírito Santo fale ao nosso coração, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Essa passagem nos mostra Jesus dando continuidade ao seu ministério nas regiões gentílicas, agora em Decápolis. O segundo episódio do itinerário gentil de Jesus, a cura de um homem com deficiência na audição e na fala. E é interessante lembrar que esses episódios que são marcados aqui em Marcos, eles são escolhidos, tá? Nem sempre eles têm aquela sequência cronológica imediata, mas eles são escolhidos com um propósito, narrando a vida de Jesus, os fatos de Jesus, ligando as coisas que estão relacionadas à principal mensagem do Evangelho, em especial a mensagem de Marcos, que é mostrar que Cristo é o Filho de Deus. Ele é o Messias prometido, aquele que deveria vir ao mundo para resgatar e reinar sobre o seu povo. E é muito interessante esse capítulo ser logo depois daquele embate em que o Senhor Jesus trava com os fariseus, dizendo que o pecado, a impureza está dentro do coração do homem, e que ninguém deveria ser considerado impuro, na perspectiva que esses homens, que os fariseus faziam, excluindo os homens da palavra de Deus, do alcance da graça de Deus. E nós falamos isso largamente, nas exposições anteriores, e aqui o Senhor dá esse exemplo claro, se envolvendo com os gentios, pregando aos gentios, tocando em pessoas enfermas, pessoas que eram colocadas de lado da sociedade, que eram consideradas impuras por causa da sua enfermidade. O Evangelho estava sendo levado a eles, e a graça de Deus e o poder de Deus estava vindo sobre aqueles a quem os judeus pensavam que jamais entrariam no reino de Deus. É interessante nós percebermos que essa história somente é contada aqui em Marcos em seus detalhes. Você tem isso em Mateus capítulo 15, mas a visão de Mateus é bem generalizada. E aqui nós vemos esse clamor da multidão na segunda visita de Jesus àquela região, a Decápolis. E é interessante porque esse momento vai contrastar de forma notável com o momento anterior, que o Senhor sofreu por parte daquelas pessoas, daquela região, uma ingratidão tal, que pediram para que ele se retirasse daquela região, por causa do milagre que ele fez, ali em Marcos capítulo 5, no verso 1 e no verso 17, mais precisamente, do endemoniado de Gadara, entremente chegando à outra margem do lago, a terra dos Gerazenos. Verso 17, entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Esse local aqui onde o Senhor Jesus está é o mesmo, é a mesma região em que inicialmente ele tinha sido expulso. E provavelmente, não é impossível que a fama de Jesus em Decápolis fosse resultado do relato daquele Gerazeno endemoniado que fora libertado por Jesus, relatado em Marcos capítulo 5. Se esse for o caso, nós temos aqui o primeiro missionário gentílico daquele tempo. E lá em Marcos capítulo 5, versos 18 a 20, nós temos isso. Esse relato que
coloca Jesus nesse mesmo local onde inicialmente ele havia sido excluído, quando diz assim: ao entrar Jesus no barco, logo após a multidão pedir para que ele fosse embora por aquilo que ele havia feito, libertando o homem das trevas e do poder de Satanás, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Decápolis consistia em um grupo de 10 cidades helenísticas na fronteira oriental do Império Romano, na Judéia e na Síria, formando ali uma liga oficial e unidade política, sendo agrupadas por causa da sua língua, cultura, localização e status. E faziam parte dessa formação Damasco, Filadélfia, a antiga Rabate Amon no Velho Testamento, Rafana, Citópolis, a antiga Bet-Sean no Velho Testamento, Gadara, Hipogion, Pela, Gerasa e Quanata. Perceba que é o mesmo lugar que o Senhor havia estado anteriormente e que havia sido expulso, porque aqueles homens temeram, porque Jesus libertara aquele homem. Da mesma forma que os judeus levaram seus enfermos, a partir de agora, Jesus também recebe daquela multidão, daqueles gentios, o mesmo desejo, levando os seus enfermos para serem curados por eles, como parte das bênçãos do reino de Deus. E aí eu gostaria de começar a falar sobre esse texto e trazer algumas lições para nós. O verso 31 a 33 diz assim: de novo se retirou das regiões de Tiro e Sidom e foi até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse a mão sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos no ouvido e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Perceba aqui que Jesus mais uma vez sente compaixão por esse homem, pela sua deficiência, que era surdo e mudo. Aqui ele é traduzido por gago, mas parece que ele tinha um impedimento físico para falar e pronunciava sons ininteligíveis. No original, isso que foi traduzido por gago é mogilalos, alguém caracterizado por grande dificuldade numa fala articulada, e essa fala torna-se incompreensível. As pessoas pediam a Jesus que impusessem as mãos sobre eles. Provavelmente eles tinham visto ou ouvido Jesus fazer isso em outros casos de cura, mas essas pessoas, e nós vamos descobrir que o mestre tinha a sua própria maneira de fazer as coisas. É interessante, né? Muitas vezes nós queremos determinar como Deus deve agir, e ao tratar com pessoas, o Senhor Jesus escolhia seus próprios métodos. Perceba que aqui ele poderia apenas dizer algumas palavras àquele homem, e aquele homem imediatamente ser curado do seu mal, mas não foi desse jeito. Jesus operou a cura aqui de modo diferente. Ele primeiro retira aquele homem da multidão, põe o dedo nos seus ouvidos, bota o seu dedo na boca e o molha com a sua saliva e coloca na boca, na língua daquele homem. Perceba aqui um modo completamente diferente de fazer aquilo que ele já tinha feito em outras situações, em que ao menos ele chegava e dizia: fala, né? Ou manda desimpedir a língua para que os olhos, ou manda que os olhos vejam, e ao mesmo tempo as coisas acontecem. E quando nós olhamos para algumas situações como essa, sem dúvida nós podemos perceber que há uma coisa misteriosa aí nesses atos, que muitas vezes nós não podemos explicar, mas a razão
para fazer o que fez, como nós vemos aqui, não estão relatadas. A única coisa que está relatada aqui foi do resultado, que o homem foi curado. Por vezes nós percebemos na Escritura que essas ações estão relacionadas diretamente com a ocasião ou com o que ele quer ensinar a respeito disso. Contudo, nós podemos ver uma lição aqui para nós, e é isso que eu quero trazer hoje à igreja. Eu quero dizer, segundo o que a Escritura está nos mostrando aqui, Cristo não está preso ao uso de qualquer método ao realizar sua obra entre os homens. O Senhor escolhe os seus métodos quando quer tratar com cada um de nós. E muitas vezes Ele trata de forma particular e diferenciada. Nós muitas vezes temos aquelas frases de efeito, né? Porque quando Deus quer trazer um homem, Ele traz por meio da aflição, Ele traz por meio do sofrimento. Isso é uma verdade? Mas nem sempre é assim. E nós vamos ver a maneira como Deus trata de forma diferenciada, da mesma forma como Ele curou esse homem aqui, de forma diferenciada. Abra 2 Reis, capítulo 5, verso de 10 a 14. Veja como Deus curou por meio do profeta Eliseu Naamã, o sírio, que era um homem leproso. 2 Reis, capítulo 5, versos de 10 a 14. Diz assim a palavra do Senhor, preste bem atenção. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. É interessante que Eliseu nem chegou na presença de Naamã. Naamã era um grande general, era o segundo homem na sua nação. Depois dele, acima dele somente o rei. E Eliseu nem vai lá falar com ele, manda um mensageiro. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me e nele ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Muitas vezes nós somos assim quando Deus está tratando conosco, né? Murmurantes e indignados, mas Deus está fazendo aquilo para o nosso bem. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão Israel. E a primeira coisa que você olha aqui e você percebe que se as coisas fossem diferentes nesse processo de tratamento de caráter na vida de Naamã, o resultado poderia não ser esse. Naamã foi tratado em seu orgulho. Provavelmente ele se achava grande demais, e por isso seria para ele humilhante se banhar no Jordão, ou num lugar inferior ao que ele conhecia. Pelo menos o profeta deveria ir diante dele. Ele era Naamã, o sírio. Mas foi dessa maneira que Deus humilhou, para ele reconhecer que somente em Israel adorava-se o Deus verdadeiro. Ele precisou passar por isso para perceber o poder e a graça de Deus.
O texto da Escritura não diz nada, só conta a história, mas pode ser que ele atribuísse todas aquelas coisas, a beleza daqueles rios, a grandeza daqueles rios, a grandeza do homem, a grandeza de Eliseu, porque ele era grande, mas ele é humilhado na sua necessidade. Ele era um homem leproso, e os leprosos eles eram colocados à margem da sociedade, mas aquele homem precisava ser moído para reconhecer que somente Javé é Deus. Deus trabalha de muitas formas e de formas misteriosas para que o seu propósito se manifeste na vida de cada um de nós. Veja como Deus trabalhou o coração de toda uma família, e essa família da aliança, tanto Jacó ao perder José, tanto em José, um jovem prepotente. Veja, Jacó tinha em José o seu coração e desprezava os seus irmãos, e o que Deus faz com ele? Ele perde o seu ídolo, o ídolo do seu coração. José, um jovem prepotente, ele precisava aprender muitas coisas da sua vida, e ele passa grande parte da sua vida sendo preso, humilhado e como escravo, para que pudesse chegar numa situação de grande poder e ter um coração humilde diante de Deus e diante dos homens. José era um jovem prepotente, intrigante, delator de seus irmãos. Por outro lado, nós temos os irmãos de José, que odiavam esse irmão por ele ser preferido de seu pai. E perceba, Deus, com tudo aquilo que ele estava fazendo, ele trabalhou no coração de cada um de forma diferenciada. Acompanhe comigo, Gênesis 42, verso 36. Abra aí. Veja como está o coração de Jacó. Então lhes disse Jacó a seu pai: tendes-me privado de filhos. José já não existe, Simeão não está aqui. Ides levar a Benjamim, todas essas coisas me sobrevêm. Veja Gênesis 45, 25 a 28. Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, Jacó seu pai, e lhe disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isto o coração lhe ficou como se sem palpitar, porque não lhes deu crédito. Porém, havendo eles contado todas as palavras que José lhe falara, e vendo Jacó seu pai os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se no espírito e disse a Israel: basta, ainda vive meu filho, irei e verei antes que eu morra. E aí veja o final dessa história em Gênesis capítulo 50, versos de 15 a 21, desfecho de José com seus irmãos. Vendo os irmãos de José, Gênesis 50, 15 a 21, que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da tua morte, dizendo: assim direis a José, perdoa pois a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora pois te rogamos que perdoes a transgressão dos teus servos, do Deus do teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu José: não temais, acaso estou eu no lugar de Deus? Vós na verdade intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, e vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Esse homem que profere tais palavras era aquele jovem que trazia mais notícias maldosas de seus irmãos. Ele difamava e aumentava aquilo que ele falava a seu pai a respeito dos seus irmãos. E lá em Gênesis capítulo 37,
Verso 2, na segunda parte, diz assim: e trazia mais notícias dele a seu pai. Essas más notícias aqui no original tem o sentido que ele aumentava aquilo que ele falava e difamava os seus irmãos naquilo que ele fazia. José aumentava e distorcia aquilo que seus irmãos faziam, e fazia isso e contava ao seu pai. Veja o que aconteceu na vida daquela família. Veja como Deus tratou José em toda a sua vida. Ele foi afligido, foi humilhado, passou por tudo aquilo, e o Senhor estava tratando ao mesmo tempo a vida de José e ao mesmo tempo preservando o seu povo. Não era diferente na vida dos seus irmãos. Quem sabe conhece a história, e nós já até lemos um livro sobre esses fatos. Deus estava trabalhando ali nas suas dificuldades, cada irmão, cada pai ali da nação de Israel no seu coração, para que todos eles se voltassem e se dirigissem àquele que é o Senhor das suas vidas. Ele tratou o pecado e o coração de cada um da família do pacto, e ele fez isso de modo diferente e ao mesmo tempo. E se eu fosse relatar aqui, eu teria vários relatos a respeito disso, mas eu quero lembrar a vocês como Deus tratou o apóstolo Paulo, para que ele reconhecesse quem realmente ele era e quem era Deus. Lá em 2 Coríntios capítulo 12, versos de 7 a 10, Paulo diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Ou seja, essa expressão que ele usa 3 vezes, a ideia de uma coisa insistente, de um sofrimento, algo que ele sentia e que ele queria que o Senhor tirasse sobre ele. E aí a resposta a esse clamor de Paulo é como se ele estivesse dizendo assim: não, você vai permanecer com isso, com esse mal sobre você, mas a minha graça vai acompanhá-lo. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Olhando esses relatos, nós nunca deveríamos tentar ensinar a Deus os métodos que Ele deveria usar para responder às nossas petições ou agir em nossas vidas. O seu modo é sempre o melhor e o mais sábio e eficaz para a necessidade de cada um de nós, porque visa a nossa alma, porque visa a nossa salvação. Deus não está limitado ou preso a qualquer uso de método quando se trata de outorgar a sua graça à nossa alma. E em particular com o fato de Jesus agir dessa forma com aquele homem, ao tocar nele, repete sua identificação radical com as pessoas necessitadas e muitas vezes consideradas ritualmente impuras. E seria correto nós afirmarmos que o contato físico é uma afirmação da compaixão de Jesus por aquele homem, pelo seu estado. E o toque de Cristo é um prelúdio tangível da comunhão que os cristãos têm com Ele por meio da fé. Quando nós olhamos esse texto, nós vamos perceber que essa mensagem está relacionada diretamente a uma promessa messiânica do Velho Testamento, ali do profeta Isaías, no capítulo 35, versos 5 e 6, quando diz assim: então se abrirão os olhos dos cegos, e se desimpedirão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como cervos, e a língua dos mudos cantará, pois as águas arrebentarão do deserto, e ribeiros no ermo.
E quando nós vemos esse texto, isso recapitula, ou seja, Jesus recapitula aqui a visão de Isaías da era messiânica de salvação, em que os olhos dos cegos se abrirão e os ouvidos dos surdos se destamparão e os coxos saltarão como cervos. E aqui nós estamos vendo Jesus estendendo essa bênção messiânica tanto aos judeus como aos gentios, aqueles a quem os judeus consideravam que o reino dos céus não seria um lugar para ele. E é muito interessante porque eu já falei sobre isso em momentos anteriores. O Senhor Jesus pede silêncio, não fale o que aconteceu. E por que ele faz isso? Porque se nós olharmos para o milagre do Senhor Jesus puramente como ele se dá, teremos percebido somente a metade do ensino dessa passagem a respeito de Cristo. Porque nós vamos perceber que a cura física está diretamente relacionada à cura espiritual. Se Cristo pode fazer um homem cego de nascença ver e um homem surdo ouvir, ele também pode curar espiritualmente cegos e surdos. E um dos intuitos desse milagre é percebermos o poder de Jesus para curar os espiritualmente surdos e cegos. Percebam, eles eram os gentios da concepção judaica, nunca receberiam o reino de Deus por causa dos seus pecados. E nós vamos perceber que a salvação não é a respeito do homem, mas a respeito do que Deus pode fazer, a respeito do poder de Deus. Porque Cristo pode conferir ao principal dos pecadores um ouvido que ouve e olhos para ver. E ele pode fazer uma pessoa que antes desprezava e ridicularizava o Evangelho se deleitar em ouvir a pregação do Evangelho, a palavra de Deus. Cristo é poderoso para ensinar o mais duro dos transgressores a invocar o seu nome. Ele pode pôr um cântico nos lábios daqueles cujas palavras anteriormente giravam somente em torno das coisas desse mundo. O Senhor pode transformar o mais vil dos homens para que fale acerca de coisas espirituais e testifique do Evangelho da graça de Deus. A Escritura vai dizer que Paulo confundia as pessoas. E ele confundia porque antes ele era um inimigo do Evangelho e agora ele se torna um pregador do Evangelho, e as pessoas ficavam confusas, porque antes aquele que prendia e colocava cristãos na prisão, hoje é aquele que prega esse Evangelho que antes o perseguiu. E o que acontece na vida do apóstolo Paulo, o que acontece na vida de todo homem que quer ser transformado, é o poder de Deus que é derramado sobre ele por meio do seu Espírito. E quando o Senhor derrama o seu Espírito sobre alguém, nada é impossível. Veja o que Paulo fala lá em Tito, capítulo 3, versos de 4 a 7, ele diz assim: quando porém se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiças praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre vós ricamente, por meio de Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Quando nós olhamos textos como esse, nós precisamos entender que jamais nós devemos nos esperar da salvação de outras pessoas, nem pensar que o próprio coração de um homem seja mau demais que não possa ser transformado pela graça de Deus. Por quê? Porque aquele que curou o surdo e o gago continua vivo, e ele pode fazer coisas maravilhosas. Aqueles casos que a sabedoria humana considera incuráveis, sem esperança, não são, se forem trazidos aos pés do Senhor Jesus.
E é muito interessante nós percebemos que essa relação, que essa ligação deveria ser feita. Ou seja, se o Senhor é aquele que pode fazer o homem ver, que pode fazer um homem que não fala falar, Ele pode fazer também que um homem veja aquilo que ele não consegue ver, porque está morto em seu pecado. Ele consegue fazer com que uma boca que antes o desprezava e escarnecia dele, louve e glorifique o seu nome. Veja aqui, quando ele diz, abrindo-se-lhe, soltou-lhe o empecilho. É bastante sugestiva essas expressões usadas por Marcos, porque abrir tem o sentido de algo que estava fechado com relação aos ouvidos. E a outra expressão no original grego tem a ideia de alguém que está sendo acorrentado. Uma corrente que foi quebrada, a corrente da sua língua foi quebrada. O rompimento de uma corrente ou de uma cadeia por Jesus é a ideia da imagem da libertação de Deus da vida de um homem. Lucas capítulo 13, verso 16 vai dizer assim: por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Perceba que essa linguagem que ele usa aqui para deficiência física. No Salmo 107, verso 14, tirou-os das trevas e das sombras das mortes e lhe despedaçou as cadeias. Perceba que o propósito aqui com esse milagre é mostrar que Cristo pode fazer na vida de um homem uma transformação total, ao ponto de tirá-lo do poder das trevas e trazê-lo para o império do reino do seu amor. O verso 16 diz assim: mas lhe ordenou que a ninguém o dissesse, contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Mais uma vez aqui o Senhor Jesus recomenda silêncio sobre aquilo que ele fazia. E uma das explicações para isso foi o que nós falamos anteriormente. Era um lembrete, tanto para judeus e gentios, de que o conhecimento a respeito do Cristo, só por seus milagres, seria incompleto ou inadequado. Por quê? Porque para conhecer a Cristo deveríamos conhecê-lo em toda a sua plenitude, em toda a sua revelação. E ali a cruz era o final derradeiro de todos os seus milagres. Tudo aquilo que ele fez apontava para isso. Olhar para Jesus só nesse momento seria entendê-lo de forma distorcida, porque esse conhecimento só poderia vir depois de toda a sua obra completa, e ela se completava na cruz do Calvário. Por isso o pedido de silêncio. Alguns comentaristas falam desse texto de forma negativa ou de forma positiva. Uns dizem que houve uma certa desobediência, outros falam que aqueles homens não conseguiam se conter diante da maravilha de terem sido transformados por Cristo, porque todas as vezes que havia um milagre, havia também a salvação da alma. Só em uma situação em que isso não aconteceu necessariamente com todos aqueles que foram alcançados, mas com um propósito para ver a distinção entre daqueles que são e daqueles que não são. No caso dos 10 leprosos, quando eles abordam Jesus no meio do caminho, e o Senhor Jesus vai, se apresenta ao sacerdote, porque era assim que a lei determinava, e ao se apresentarem ao sacerdote, eles estavam curados. E aí daqueles 10 só volta um, e aquele volta para glorificar e agradecer ao Senhor Jesus, e diz para ele assim: não foram 10? Cadê os outros? E aí o que ele diz para aquele homem? Vai, a
tua fé te salvou. Aqueles 9 homens conheciam Jesus só como milagreiro. Aquele único leproso reconhecia Ele como Senhor sobre todas as coisas. A última coisa que nós vemos aqui é o notável testemunho que foi dado por aqueles que contemplaram o milagre. Veja o que eles disseram, verso 37, maravilhavam-se sobremaneira, dizendo, tudo Ele tem feito esplendidamente bem, não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. É provável que ao pronunciarem tais palavras, eles eram pouco sensíveis para o pleno significado dessas palavras quando aplicadas a Cristo. Isso é muito interessante, porque muitas vezes nós falamos de determinadas realidades a respeito do Evangelho, mas não temos o entendimento completo delas. Mas devemos nos lembrar dessas palavras ao considerar os nossos dias passados, desde a hora da nossa conversão até o momento presente. O Senhor tem feito esplendidamente bem todas as coisas no ato de trazer-nos das trevas para a sua maravilhosa luz, em nos humilhar e nos fazer reconhecer a nossa própria fraqueza, a nossa culpa, a nossa insensatez, ao despir-nos dos nossos ídolos, em nos colocar onde nós nos encontramos e em dar aquilo que realmente possuímos. Ele tem feito esplendidamente bem. Quão grande é a misericórdia por não termos seguido o nosso próprio caminho. Quando nós estivermos meditando acerca das coisas que virão, não sabemos se serão brilhantes, tenebrosos, se muitos, poucos. Porém, nós precisamos ter em nossa mente que estamos na mão daquele que tudo tem feito esplendidamente bem. Ele jamais vai se equivocar em todo o seu relacionamento conosco, porque Ele é quem dá e quem tira, Ele aflige, Ele consterna, Ele remove, Ele estabelece com perfeita sabedoria no tempo certo e da maneira correta. Ele é o grande pastor das nossas almas. Ele nunca erra. Ele guia cada ovelha de seu rebanho pelo caminho certo até a cidade celestial. Nós jamais seremos capazes, queridos, de perceber a plena beleza dessas palavras, senão na manhã da nossa ressurreição. E ali nós poderemos ver claramente todo o caminho pelo qual fomos guiados até chegar à eternidade. E vamos confessar, vamos declarar que Ele tem feito tudo esplendidamente bem. Eu ultimamente tenho sofrido muito. Quero compartilhar com a igreja. Eu e minha esposa. Porque nossos filhos estão numa terra distante, começando uma nova vida, com dificuldades, no meio de lutas. E essa palavra, quando estava pregando, veio diretamente ao meu coração, sabendo que todas as dificuldades que eles vão passar ali, para chegar a uma situação de tranquilidade, de conforto, como eles tinham aqui. Eu não falo conforto financeiro, eu falo em conforto emocional, em igreja, Eu creio que esse tempo vai chegar, e o nosso coração fica pesado, porque eu queria que as coisas acontecessem, e provavelmente eles também, imediatamente, mas não é assim, não foi assim comigo. E quando eu sei que o Senhor está em todas as suas dificuldades, naquelas que virão, que eu sei que vão vir,
tratando o coração deles, aperfeiçoando cada vida, para que eles possam cada dia mais ser mais perfeitos diante de Deus. Meu coração se tranquiliza e a minha oração se torna insistente, porque eu sei que Deus está tratando conosco como um pai que ama profundamente seus filhos. Outra vez eu comentei com a Simone assim: que bom, Simone, que a gente passou muita dificuldade financeira em nossas vidas, a maior parte do nosso tempo com os nossos filhos, porque eu não sei se eu teria condições de ensinar tudo que eu ensinei, que nós ensinamos para ele, se nós estivéssemos vivendo uma vida regalada, porque o meu desejo seria dar tudo para ele, tudo, o que eles precisavam e o que eles não precisavam. E quando eu vejo isso, eu vejo que esse é o desejo de Deus, e essa é a vontade de Deus para os seus filhos: dar tudo, tudo que eles necessitam. E quando nós pensamos assim, nós vemos que as dificuldades, os problemas, os desertos na nossa vida são aquilo que Deus está dando a nós como Pai amoroso. Ele está dando tudo para que em nós seja formada a imagem do seu Filho. No final ali do Pentateuco, da Torá, dos 5 livros de Deuteronômio, no capítulo 8, a Escritura vai dizer que o Senhor fez com que eles tivessem fome, sede, colocou-os no deserto para os provar, para saber o que estava no seu coração e para fazer bem a eles, para que eles pudessem entrar na terra prometida. Deus está fazendo, Ele tem feito esplendidamente bem todas as coisas para que eu e você, no final dos nossos dias, entremos correndo aos braços de Cristo na eternidade. Vamos ficar de pé. Eu gostaria de terminar essa pregação cantando